Fala, velhotes! Hoje a gente vai falar sobre como foi o meu processo seletivo na ADA, como foi as etapas, como foi o curso. Então, para começar, eu queria dizer que o meu foi o das Americanas, curso Back-end Dev para a web, certo? Então, a primeira etapa foi um teste de lógica. Eram 20 perguntas no site da ADA, a gente foi instruído a não dar alt tab. De todo o processo da ADA, eu acredito que esse seja o único que possa melhorar. Como você sabe, tem diversas formas aí da gente conseguir burlar esse teste. Mas eu fiz na moralzinha, até porque eu sempre gostei de lógica e, enfim, era uma matéria que eu me dava bem. Eu acertei 16 questões, foi o número mínimo. Quem acertou 15 já não entrou para a próxima fase. E aí a gente, aprovado, recebe um e-mail e vai para o vídeo apresentação. Só um adendo, eu fui apresentado à ADA por um grande amigo que ele tinha feito a inscrição para o do Santander e eu fiz com ele. Eu passei no primeiro teste lá, que não era o teste de lógica, mas reprovei justamente no vídeo de apresentação. E o que foi que eu fiz diferente do primeiro para o segundo? O primeiro eu editei, fiz corte, enfim, falei super rápido e tal, para falar o máximo possível. O segundo, basicamente, eu tinha esquecido que era o último dia, então eu peguei o celular e gravei. E do jeito que eu gravei, eu enviei pelo celular e foi aprovado. Então, o que eu aproveitei disso é que a ADA quer ver que você consegue passar 3 minutos, o vídeo era de no máximo 3 minutos, falando de forma fluida, enfim, que você tenha bagagem e assunto. Então, você salva no YouTube, manda o link para eles, e aí mais uma vez eu fui aprovado, fui para o próximo vídeo, que foi o vídeo. Então, eu estava falando sem mostrar a tela do computador, né? Então, eu passei para a terceira fase, que foi a dinâmica de grupo. Essa para mim foi a mais caótica, porque tinha separado um lugar na casa, água, comida, enfim. E aí, simplesmente a minha internet caiu. Então, eu mandei ligação para todo mundo desesperado, até que um primo meu respondeu. Eu estava sem carro, minha esposa estava trabalhando. Eu botei o computador na mochila e fui embora, correndo, a sorte do socorredor. E aí cheguei lá muito em cima da hora, enfim, esbaforido. Então, a dinâmica em grupo tem um avaliador, eu acredito que eram 15 ou 20 pessoas na sala. E aí o primeiro momento é para a gente se apresentar. E eu fui bem sincero, assim, porque tudo que eu tinha planejado tinha ido para a sacola. Eu disse o que aconteceu, gente. Hoje aconteceu isso, eu vim correndo, tô aqui com a boca esbaforido de fato, né? Respirando pela boca, feito diz o matuto aqui. Mas aí eu acredito que isso tenha gerado empatia, porque o avaliador disse, eu já passei por isso, não se preocupa e tal. E eu vi que ali eu ganhei ele, criei esse vínculo. Mas aí no segundo momento, no final, que todo mundo se apresenta, ele dá uma tarefa para resolvermos em grupo por 15 minutos, certo? Então, quando ele sai da sala é um caos, porque todo mundo quer falar e todo mundo tem uma ideia. Eu não vou me aprofundar muito nessa dinâmica, acho que por questão de respeito à Ada, que isso é uma parte muito importante, só vou falar que foi uma pergunta que tinha a ver com as americanas e que, na minha visão, duas pessoas se brilharam muito mais do que eu, certo? Uma menina, ela era a rainha dos cálculos, ela conseguiu identificar quase com exatidão de 100% como era que era para ser feito e tal. E uma outra pessoa pediu para apresentar. E para minha surpresa, no Coding Tank, que é a próxima avaliação, nenhum dos dois tinha sido aprovado. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu tentei organizar o caos. Tava todo mundo dizendo uma coisa, cada um queria ir por uma linha. E o que eu fiz foi, gente, vamos com calma. Fulano, pesquisa isso. Cicrano, tu pode apresentar. Quem tem facilidade com matemática, vamos fazer por aí. Então, meu papel foi de organizacional. E nesse ponto, eu senti que a ADA ela não busca as pessoas mais inteligentes academicamente falando. Eu acho que eles estão buscando as pessoas que se dariam melhor em um ambiente de trabalho. Eu fiquei muito feliz por ter sido aprovado,
porque se fosse por outras, pela questão da programação mesmo, que eu era totalmente leigo, eu não teria sido aprovado. Então, passada a dinâmica de grupo, a gente foi para um Coding Tank, que foi uma semana de aulas. O professor Rodolfo Ferreira, um cara fantástico da produção. Não só ele, como todos os nossos professores eram de grandes empresas. E isso é um grande diferencial da ADA. Enfim, ele deu essa semana de aula e no final, algumas pessoas, a gente tinha 3 questões para responder, que eram coisas de desenhar uma árvore de Natal com asterisco, faça um quadrado perfeito, enfim, eram 3, eu não consegui entregar as 3, eu entreguei duas e 3 quartos, porque a última tinha 4 partes, eu só fiz 3. Acredito que hoje, com o advento aí dessas inteligências artificiais, esse coding tank deve estar bem prejudicado, mas na época isso não era tão usado, então foi um grande diferencial. Passado o coding tank, vou até trocar aqui a câmera, a gente ganhou esse kit das Americanas. Algumas coisas já estão fora, porque eu já tirei, mas foi um fone de ouvido, uma caneca dada, um livro que também está no trabalho, está tudo guardadinho aqui. Um fone de ouvido muito bom, acho que está até aqui, peraí, tá. Da JBL. E alguns dias depois já começou o curso. Falando sobre o curso é excelente. Eu acho que a ADA, para o que se propõe de aulas síncronas com professores de produção, não tem igual, certo? Se você assinar uma Alura, um EBAC, um EasyFlix, vão ter professores muito bons, vai ter muito assunto. Você pode assistir quando você quiser. Vamos botar aqui para... Só que você não vai fazer network, você não vai ter colegas que estão com as mesmas lutas que você não vai ter o feedback imediato, professor, não entendi isso, não entendi aquilo. E a ADA, ela te apresenta isso e é muito bom, muito bom. Porém, eu tive alguns probleminhas. Eu era extremamente leigo, eu só sabia o Hello World e muito mal. E eu acreditava que as pessoas que estariam no curso eram iguais a mim, porque essa era o mote da ADA. Mas não, tinha uma galera já formada, tinha gente que já trabalhava, tinha gente, enfim, qual eram os problemas. Enquanto eu estava tentando aprender um for dentro de um for, que é o for aninhado, o pessoal estava fazendo perguntas sobre API, estava fazendo perguntas sobre padrão de projeto, sobre Spring Boot, Kubernetes, enfim. Então foi muito difícil. Alguns professores, diria a maioria, tinham essa sensibilidade de dizer, gente, isso não faz parte do assunto, vamos passar. Gente, a gente está estudando outra coisa. Mas outros até por sabe, você pergunta e a pessoa não responde, enfim, é chato, né, enquanto professor. Eles gastavam o tempo da aula, e como a aula era síncrona, era segunda, quarta e sexta, era muito difícil. Eu estava com meu filho mais novo, recém-nascido, e a minha esposa tinha que ficar com 2 crianças, então eventualmente elas choravam, enfim. Mas isso não é culpa deles, mas tudo criou um estresse em mim que poderia ser diferente. Mas aí falando da ADA, durante o curso a gente teve um outro grande problema, que foi a situação que todo mundo sabe aí, que as Americanas praticamente faliu, que teve problemas com informação sonegada aos investidores, enfim. E isso é uma informação tirada da minha cabeça, tá? Eu acho que as Americanas não pagou a ADA. E aí é por isso que eu sou apaixonado pela ADA. O curso continuou da mesma forma. Eles não deram nenhum dia de trégua. O curso foi feito com excelência até o último dia. E aí, como obviamente a questão da empregabilidade foi prejudicada, porque ninguém ia contratar ninguém, eles pegaram as 3 turmas
que as americanas montaram e ofereceram para outras empresas. Tem uma pessoa na ADA chamada Tiago Melo, que o cara é excelente. Ele foi o responsável por acalmar todo mundo e dizer que a ADA não ia nos deixar na mão. E de fato não deixou. Então, ele nos apresentou para algumas outras empresas, empresas grandes, Pitang aqui de Recife, a Deloitte. E uma dessas empresas foi a Vivo, que a gente se apresentou individualmente e aí alguns desses recrutadores faziam perguntas e eu recebi duas perguntas, uma foi da Pitang e outra da Vivo. E aí a Vivo, um recrutador excelente, eu tenho até contato com ele até hoje, é o Lucas Nogueira. E eles mandaram uma mensagem depois dizendo que queriam conversar individualmente comigo. E aí eu tive essa conversa, porém eles não tinham uma vaga naquele momento. E aí posteriormente, antes dessa vaga abrir, o Lucas foi para o Banco Pan. Muito sucesso aí, Lucas. Mas enfim, voltando para a ADA, professores não tenho o que falar. Professor de dados chamado Bruno Pinho, um cara muito bom. Alex Fancicano, esse cara é excelente, trabalha no Itaú. Cadu Borges, o cara certificado, manja muito do inglês, da programação em si. O cara é basicamente um gênio. Enquanto um professor dava aula, ele fez um programinha lá super bacana de uma coisa que tinha sido dito na aula. O cara é muito rápido. Enfim, João Vale também, o cara mora fora há muitos anos e trabalha full com programação, inclusive é um bom criador de conteúdo. Vou deixar o LinkedIn dessa galera que eu estou falando aí. Então, para resumir, o curso da ADA é excelente, diferente de qualquer um que tenha aí, de graça. É uma galera muito bacana, respeitosa, que luta por você. Então, se você tiver a oportunidade e vontade de tentar uma vaga dessas que esporadicamente eles abrem, sempre junto de alguma empresa, faça. Espero que essas dicas lhe ajudem. E se você for aprovado, nada, vem aqui, deixa um comentário, um agradecimento. Se você também não for, não desista. Eu acho que o certificado da ADA tem muito peso. Ajeitar o bigode aqui. Tem até mais peso do que outras que a gente sabe que se pagar eventualmente ele vai lhe dar o certificado. Então é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado à Ada também, que foi quem me iniciou aí na programação. E é isso. Continua acompanhando aí a nossa trajetória rumo à migração de carreira, a entrada na área tech pós-30. Então é aí, velhote. Deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aí também, é muito importante para mim. A gente está começando agora esse canal, então qualquer coisa é bem-vinda. Muito obrigado, valeu, velhotes.